70369, da comarca de Goianésia, é relator Isidoro Marcos, é procurador de Justiça, o doutor Eliseu, e a agravante, o Ministério Público Estadual. Figurando como agravado, JM Goulart Esportes. Doutor André Luiz Moreira da Silva, está aqui presente? Estou aqui, Excelência. Muito bem, doutor, seja bem-vindo. O senhor vai falar pelo agravado. Pelo agravado, Excelência. Com a palavra, o ilustre relator. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o doutor André me pediu uma audiência essa semana. Eu atendi essa semana. Ele me fez uma grave revelação, senhor presidente. Ele me confessou que, como jogador de futebol, ele atuou pelo Anápolis Futebol Clube e fez um gol contra a Anapolina. Isso eu não sei se é motivo de suspeição, de impedimento, de o que quer que seja, mas acredito que, nesse momento, não seria necessária a sustentação oral dele, que está escrito para sustentar pelo agravado. E eu aqui, senhor presidente, eu estou desprovendo o agravo, o que talvez impeça de nós termos o prazer de ouvir a sustentação dele aqui, superando a brincadeira que foi feita a princípio, senhor presidente. E explico o caso. Se houver alguma divergência, nós abriríamos a oportunidade para que ele fizesse a sustentação. Isso aqui não é um processo que é novo para nós. Nós já julgamos um agravo com relação a essa ação civil pública. Vossa Excelência vão se lembrar. É o caso de um estabelecimento comercial chamado Prainha, lá em Goianésia, em que havia são algumas quadras e um local para espetáculos, para música ao vivo. E que houve uma ação civil pública lá em Goianésia, em que foi dado uma liminar para proibir esse estabelecimento de produzir som de qualquer forma, realizar som ao vivo de qualquer forma. Isso foi antes da pandemia, eu me lembro bem, que foi próximo até, eu brincava com o doutor André, achava que era próximo da Copa do Mundo, ele lembrou que não, era próximo a um carnaval, que os outros estabelecimentos de Goianésia poderiam fazer a festa porque não tinham a liminar, e esse estabelecimento não poderia. Mas há uma lei em Goianésia que proíbe qualquer tipo de execução sonora em ambiente aberto. A lei municipal lá é assim, e sem qualquer tipo de critério. Bom, a liminar nessa ação civil pública foi deferida, e nós julgamos um agravo, naquela época proposto pelo ora agravado, e mantivemos a decisão de proibição com base na lei municipal. Ora, o agravado, então, procurou o juiz de primeiro grau, se disponibilizou a tomar medidas para que não perturbasse o sossego público de qualquer forma e pleiteou também a produção de provas de que, de acordo com a legislação federal, ele não estaria cometendo poluição ambiental, inclusive com a medição dos decibéis do som que ele pudesse produzir naquele local. E, em virtude disso, o juiz de primeiro grau revogou aquela primeira liminar que ele havia concedido, proibindo a realização de eventos sonoros naquele local. E é dessa segunda decisão que vem esse agravo agora ofertado pelo Ministério Público. E, senhor presidente, eu estou verificando aqui que, em verdade, há outras ações com relação a outros bares lá de Goianésia em que não prevalece mais liminares que proíbam a realização de som automotivo. Som automotivo, não, som ao vivo, perdão. Som de qualquer forma, em ambiente aberto. E há também o questionamento dessa lei municipal de Goianésia, que não fixa critério nenhum, ela simplesmente proíbe. Ora, nós não podemos viver com a proibição pura e simples, ela tem que ter critérios. Mesmo em se tratando de meio ambiente, há necessidade de critérios. O ser humano tem liberdade. Eu gosto de ouvir som? Sim, eu posso ouvir som. Mas até que limite que eu posso ouvir esse som? Até o limite que eu não cause poluição ambiental, até o limite que eu não tire o sossego das pessoas que estão à minha volta. Né? E, nesse caso aqui, tanto o juiz se sensibilizou com as medidas que foram tomadas, como determinou a realização de perícia para se fixar os limites que são os corretos. Então, eu vejo que o agravo agora manejado pelo Ministério Público também não tem sua razão de ser. E, por isso, eu estou encaminhando meu voto, senhor presidente, no sentido de conhecer o agravo e desprovê-lo, para manter a decisão do juiz de primeiro grau, que revogou aquela liminar que ele havia concedido anteriormente e, agora sim, permitindo que esse estabelecimento, a exemplo de todos os outros lá de Goianésia,
pudesse realizar as suas atividades, obviamente dentro do limite de razoabilidade, que não cause qualquer tipo de transtorno para os seus circunvizinhos, para a municipalidade e para os cidadãos de Goianésia como um todo. Então, meu voto, senhor presidente, é no sentido de conhecer o agravo e desprovê-lo, o que tornaria desnecessária a sustentação do doutor André. Se houver alguma divergência, nós daríamos, então, a ele a oportunidade da sustentação, senhor presidente. Muito bem, desembargador Marcos, julgando a quarta turma, eu fazendo parte dela, eu diria, desembargador Marcos, e para os que não ouvem, que o desiderato humano é a felicidade. Todos nós buscamos sermos felizes. Esse sofrido povo brasileiro, que muito pouco tem para ser feliz, não pode deixar de realizar momentos de felicidade ouvindo um som, desde que isso não incomode os outros. E eu até uso aqui como expressão, desembargador Marcos, que os americanos dizem que o seu direito de esticar o braço vai até onde começa o nariz do outro. Se a gente estivesse muito próximo, desembargador Marcos, eu de Vossa Excelência, eu teria meu direito diminuído, mas eu não posso ir além disso. Então, eu devo aqui dizer que nós precisamos garantir a felicidade do nosso povo. E a felicidade é poder ter esses momentos de alegria. Não se pode sufocar o outro para garantir, às vezes, até o interesse da maioria de não ter barulho. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de acompanhar a Vossa Excelência. Desembargador Quisleu, como vota? Voto, senhor presidente. Acompanho o ilustre relator. Muito bem, então, eu, encerrado o julgamento, anuncio o resultado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido a unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor André Luiz, muito obrigado. O desembargador Marcos foi muito condescendente com Vossa Excelência. Porque se Vossa Excelência tivesse marcado um gol contra o Vila Nova, eu fuzilava Vossa Excelência, viu? Muito obrigado, doutor André. Vila Nova nós não vamos fazer mais, não. Um abraço, boa tarde. Um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Bem,